Nunca tome nenhuma decisão cansado. Caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Olá, eu sou o Sérgio, psicólogo clínico, terapeuta sexual e escritor, e você está no meu canal Devaneios do Sérgio. Desde já eu peço que você deixe o seu like, compartilhe este vídeo com amigas e amigos interessados nessa reflexão. Também ao final do vídeo gostaria muito de ler o seu comentário a respeito deste devaneio de hoje e não deixe de inscrever-se para continuar recebendo notificações de vídeos como esse. Quando você precisar tomar uma decisão importante ou escolher algo que vai ter um impacto significativo e também de uma consequência em sua vida, sobretudo algo a longo prazo, eu aconselharia você não tomar essa decisão ou fazer essa escolha se você estiver cansado. Mas o que isso representa exatamente na prática e também na dinâmica psíquica? Quando Freud propôs a sua teoria do inconsciente, ele causou uma ferida narcísica na humanidade que se pensava até então puramente racional e também usava a razão, o logos, o consciente, como a grande questão que nos diferencia de toda a natureza e dos animais. Ou seja, nós até então pensávamos que éramos senhores da nossa própria casa, da nossa própria racionalidade, e o Freud vai dizer que não, que há uma instância em todas e todos nós, que é o inconsciente, que nos escapa, e que por isso nunca seremos senhores de nossa própria casa. E esse inconsciente, ele engloba então uma parcela maior de quem nós somos. E também nós teremos então Carl Gustav Jung, que vai trazer uma outra perspectiva do inconsciente, propondo que não apenas haveria um inconsciente pessoal, mas também coletivo. E esse inconsciente coletivo, tanto quanto o nosso inconsciente pessoal, seria capaz de trazer questões arquetípicas, comportamentos, sentimentos e toda a gama de coisas que podemos pensar que influenciariam ao atravessar a nossa consciência. E por que exatamente eu estou falando do inconsciente para explicar essa dinâmica e a importância do descanso para a tomada de uma decisão? E não apenas para poder explicar a questão da tomada de uma decisão, mas sobretudo também quando temos algum tipo de bloqueio criativo, quando a gente não está conseguindo resolver uma situação, pode ser uma situação de caráter criativo, artístico, ou até mesmo matemático, enfim, qualquer problema que se apresente, a gente está se sentindo ali naquela relação, naquele envolvimento de tentar resolver e não está conseguindo. E o inconsciente ele tem um papel importante nisso. Nós não funcionamos apenas em um nível consciente em nós. Nós funcionamos numa totalidade. É que nós funcionamos nesse sentido quando falamos da consciência. A consciência ela é capaz de ver uma coisa de cada vez. Ela só é capaz de ver aquilo que atravessa ela. E é interessante isso porque quando nós fazemos um paralelo para representar a consciência, num sentido de uma metáfora, nós podemos pensar que a consciência é a luz da lanterna que nós jogamos em uma floresta escura e ela é capaz de iluminar uma coisa de cada vez. E toda vez que nós lançamos luz sobre algo, todas as outras coisas ficam na escuridão. Então, não quer dizer que elas deixam de existir, mas quer dizer que elas não estão sendo olhadas ou percebidas. Portanto, quando estamos tentando resolver um problema ou estamos lidando com algum tipo de bloqueio criativo, não estamos conseguindo manifestar isso da maneira que precisa ser manifesta ou integrada a nível consciente, ou de forma bem objetiva mesmo no mundo, nós nos esquecemos que toda essa totalidade de quem somos, isso é consciente e inconsciente, está trabalhando para que isso aconteça. Ou está também, sobretudo quando pensamos aí a nível inconsciente, trabalhando para mostrar um outro caminho, trabalhando para trazer um outro sentido sobre aquilo que estamos vivendo. E é interessante nesse momento, quando a gente sente esse bloqueio, ou quando precisamos tomar então uma decisão de caráter importante, quando eu estou trazendo uma decisão de caráter importante, não é se você deve comer sorvete ou batata frita, não é isso. É sobre tomar uma decisão que vai ter um impacto e uma consequência, sobretudo a longo prazo em sua vida. Até para que você não fique preso a uma circunstância que você vá se arrepender, depois vai penar muito para sair dela, enfim. E aí é importante que a gente faça esse movimento de recuo. Você não precisa responder nada. Parem com essa lógica imediatista das redes sociais, do WhatsApp. Ai, mandou mensagem, eu preciso responder já. Exercitem também esse lugar da espera, da escuta. Deixa eu me escutar.
Tanto que esse é o grande diferencial de quem faz terapia, porque a pessoa é capaz de começar a se escutar antes de tomar alguma decisão, antes de falar alguma coisa. Não só escutar a si mesmo, mas também aquilo que está te demandando uma resposta, uma decisão. Então é importante que você faça esse recuo. E esse recuo também ele pode ser tão literal a ponto de você precisar dormir, descansar. Nós temos aí diversos relatos de cientistas renomados, artistas, escritores, enfim, que tiveram grandes ideias porque dormiram, porque sonharam, porque conseguiram elaborar, deixaram o inconsciente atravessar essa barreira para poder elaborar conteúdos, né? Fazer essa comunicação, o inconsciente para o consciente. Então, o dormir, sobretudo aquele estado entre vigília e sono, é um estado em que a gente consegue acessar de um modo parcial o nosso inconsciente, deixar esse inconsciente se comunicar com a gente, falar a respeito daquilo que nós estávamos tentando lidar e não estávamos conseguindo fazer. Então, muitas vezes a gente pode dormir com um problema muito denso, um bloqueio criativo, mas nós vamos acordar resolutivos muitas vezes, nós vamos acordar criativos, inspirados, e de um modo muito simples a gente vai conseguir resolver aquilo que ontem, quando nós estávamos tentando resolver, parecia uma grande quimera, e hoje, quando tentamos resolver, a gente fala assim, nossa, era isso. Então, o que eu estou querendo te dizer é, nunca tome nenhuma decisão cansado, estressado, porque isso vai comprometer, sobretudo, uma comunicação mais integral consigo mesmo. Se você tiver um bloqueio criativo, descanse, vá dormir, vai fazer outra coisa, vai caminhar, vai meditar, mas não fica insistindo, porque isso vai gerar um desgaste desnecessário. Nós precisamos respeitar o ritmo das coisas. Nós não funcionamos na mesma lógica do que está sendo posto, nós não somos imediatistas, nada se cria de forma imediata, tudo é processual.